O INSS está quebrado e nós precisamos de uma alternativa se não quisermos trabalhar até a morte. E aqui eu vou contar sobre essa alternativa e explicar também o que significa dizer que o INSS está quebrado e quais as outras opções que existem em relação ao INSS, além, claro, de como está no título aí, o Bitcoin. Pois nós, membros da geração Z e também da geração Y, estamos fodidos, né? Se não aprendermos e não compreendermos quais são as alternativas e qual é a única alternativa que é viável e possível e como fazê-la também. Então, vou explicar de maneira completa, como está no título aí, guia completo mesmo, tá? Mas antes, vamos entender então o esquema fraudulento que existe atualmente e no qual somos forçados a participar. O INSS é o nosso sistema de seguridade social por repartição, ou seja, o que é colocado nele é repartido entre todas as pessoas ali que estão participando e que estão se beneficiando atualmente, né, os aposentados e pensionistas. E ele só funciona se a demografia for favorável, ou seja, crescente, se a população estiver crescendo em números de pessoas mesmo, em número de trabalhadores, estiverem se expandindo, tem mais gente nascendo do que gente morrendo. Coisa que não vai mais acontecer no Brasil a partir deste século, né? A partir das próximas décadas isso não vai acontecer, na verdade já não está acontecendo. Tá, mas o que isso significa realmente? Em termos mais simples, o nosso INSS ele é um esquema de pirâmide em que os mais novos sustentam os mais velhos. Os criadores desse esquema fraudulento usam a expressão bonita solidariedade intergeracional para se referir ao roubo forçado das pessoas mais jovens, dos trabalhadores mais jovens, como eu, como você e muitos outros aí. Porém, no Brasil, a pirâmide demográfica inverteu, aumentando cada vez mais a proporção de pessoas mais velhas em relação às pessoas mais novas, o que faz com que o sistema não tenha novos participantes suficientes para sustentar a transferência de renda. Ou seja, não está nascendo gente suficiente e tem muita gente se aposentando, então está faltando pessoas para cobrir esse déficit populacional. Esse sistema burro é bem antigo e ele foi formalizado mais propriamente na Alemanha em 1880 pelo chanceler Bismarck. E depois, vários países do mundo começaram a adotar esse sistema. E apesar de ser um sistema burro, em que governantes sabem que ele está indo ao colapso, ainda assim é extremamente difícil de mudar, visto que existe toda uma estrutura social e econômica que se consolidou ao longo das últimas 2 séculos em cima dessas promessas de aposentadoria. E isso tem impactos eleitorais que faz com que os políticos fiquem caladinhos e não tenham tanto interesse assim em ficar tocando neste tema, né? Então eles até inventam mentiras ou ficam calados sobre o tema. Apesar disso, eu te garanto que o quanto antes você parar de se iludir e aceitar que essa aposentadoria pelo INSS ela é inviável, melhor será para você e para o seu futuro. Supondo que ela esteja funcionando quando eu me aposentar, por exemplo, lá por volta de 2065, 2070, que eu vou ter lá meus 65, 70 anos, se eu me preparar, se eu já começar a me preparar desde já, eu estarei melhor do que 99% dos aposentados da mesma idade que eu. Pois essa aposentadoria, se ela existir, ela vai ser um bônus pequeno ali dentro do meu plano pessoal de aposentadoria que eu montei sozinho, né? Mas eu estou apenas fazendo um exercício hipotético aqui, uma suposição meramente favorável. O futuro do INSS provavelmente será o seguinte: as regras de aposentadoria vão se tornar cada vez mais rígidas e absurdas. Por exemplo, eles vão aumentar a idade mínima, os requisitos vão ficar mais complicados, vai ter muito mais burocracia para você conseguir se aposentar, né? Isso, inclusive, já está acontecendo, tá? Por exemplo, quando eu for me aposentar, muito provavelmente a idade mínima de aposentadoria vai ser 75, 80 anos, talvez até 90, tá? E também o outro ponto é que o valor recebido do INSS, caso ele exista, caso exista um valor, ele será um valor nominal que não tem poder de compra nenhum, né? Ele será brutalmente diluído. Inclusive, isso já vem acontecendo. Estudos indicam que apenas 1% dos aposentados conseguem arcar com seus próprios custos. A maior parte dos aposentados atuais, então, estão dependendo aí de parentes, de caridade e também estão tendo que trabalhar. A Black Pill da velhice, dos millennials e dos zoomers, né, como eu e provavelmente você, é de que a gente não vai ter família de modo geral, pois está havendo uma redução brutal no número de casamentos e filhos, né? Também está acontecendo, já vem acontecendo o desaparecimento da família consanguínea, que é aquela família extensa que tem vários irmãos, primos, tios. Isso aí particularmente é muito difícil de encontrar hoje em dia, tá? Hoje em dia a família é no máximo ali um filho único, às vezes 2 filhos no máximo mesmo. Esse é o tamanho da família, né? A chamada família nuclear, né? Que é uma família mais pequenininha ali, só nos membros mais próximos de sangue mesmo. E também não vai existir caridade no Brasil, não dá para contar com caridade num país que vai ser um país composto de velhos e pobre, né? Um país pobre composto de muitos velhos, né? Então o que vai restar para nós lá com 70, 80 anos, se a gente não se preparar, é o trabalho em subempregos, né? Isso se nós formos capazes, né? Se nós formos capazes de trabalhar nessa idade. Você quer passar dos seus 50 aos 80 anos ou até a sua morte trabalhando em subemprego?
Pois eu não quero nem um pouco, né? Mas esse é, infelizmente, o destino de quem não está fazendo nada para se preparar para o futuro. Diante do problema, que já é inegável até para os NPCs da Matrix mais profunda, os membros do Legacy, né? Ou seja, do sistema e legado de investimentos, buscam defender a previdência pessoal por capitalização. Basicamente, esse tipo de aposentadoria consiste em poupar e acumular um valor em algum produto financeiro que dê retornos e supostamente aí possibilite complementar a sua renda no final da vida, ou ainda que ele possa substituir completamente a necessidade da renda do INSS. A solução menos sofisticada do sistema legado, né, do Legacy, envolve os tais fundos de investimento e os planos de previdência complementar. São produtos aí simplões, né, oferecidos aí por bancos e corretoras, criados com a única finalidade de extrair dinheiro de trouxa. Geralmente as taxas de administração são altíssimas e a destinação desses recursos é péssima ou altamente questionável. Além de ser diluído por taxas de administração e alocação burra de recursos, né, o NPC que acredita nisso aí vai precisar pagar um monte de tributos que reduzem ainda mais o seu já destruído patrimônio ao longo da vida. É uma simples fonte de receita para gestores de fundos e para o governo, na verdade. É uma forma de arrecadação, né? Isso aí é uma ilusão, não existe, né? Já as soluções mais sofisticadas dos investidores do Legacy, né, envolvem conhecer aí os mecanismos do mercado de capitais, né, e buscar a tal renda passiva de dividendos, em investimentos diversificados em diferentes ativos e classes de ativos e também em países diferentes. Só que é aí que vem a outra Black Pill mais profunda para esse sistema de investimentos legado, né, que é o Legacy. E eu vou ter que revelar agora, porque senão não adianta. Se a Black Pill do sistema de seguridade social por repartição, no caso o nosso INSS, é proveniente de fatores demográficos, ou seja, não tem mais gente nascendo para poder sustentar as pessoas que estão envelhecendo, já no caso desses sistemas de capitalização, que você vai investindo e acumulando em ativos e tudo mais, a Black Pill é por fatores financeiros e macroeconômicos. Nós vivemos na era da criação do dinheiro por meio de bancos centrais, que é basicamente a capacidade dos governos mundo afora de ficarem criando e emitindo dinheiro arbitrariamente. Quando eles fazem isso, o poder de compra de cada unidade monetária vai sendo brutalmente diluído ao longo dos anos. Isso faz com que os investimentos precisem ser cada vez mais arriscados para poder compensar a perda do valor da moeda. Né? A perda a qual eu me refiro aqui é a perda intrínseca, ou seja, você, digamos, tinha duas notas de R$ 2 que compravam dois abacaxis. Aí o governo vai lá e cria mais duas notas de R$ 2, ou seja, agora você tem 4 notas de R$ 2. Então esse abacaxi ele passou a valer o dobro, né? Ou seja, a unidade monetária, na verdade, passou a valer menos, ela passou a valer metade. Ou seja, você dobra a base monetária, teoricamente, o poder de compra daquela unidade monetária, ela passa a ser metade do que era antes. Só que é claro que essa perda de valor ela não se transmite para a economia de maneira igualitária. Ela se transmite na economia de maneira desigual. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos disso aqui, mas é basicamente o que eu estou querendo dizer. É que aqueles índices de preços que falam sobre a perda do poder de compra, IPCA, IGPM ou CPI lá nos Estados Unidos, né? Esses índices de preços, eles meramente usam uma perda de compra relativa em relação a alguns bens e serviços. Mas o que você tem que analisar é a perda de valor intrínseca da moeda, porque eles estão emitindo e expandindo mais a oferta monetária. Sendo assim, essa tal renda passiva de dividendos é uma renda com retorno real negativo. Ou seja, nominalmente pode até parecer que está crescendo, mas na prática, se você for analisar o poder de compra do patrimônio, ele está decrescendo, né? E o acúmulo de ativos no Legacy não fará você compensar a inflação de fato, a não ser que você assuma muito risco comprando ativos extremamente arriscados e alavancados, como por exemplo seria aí os ativos do índice Nasdaq, que é o índice de tecnologia lá dos Estados Unidos. Essa perda de valor da moeda, o valor intrínseco da moeda, pode ser demonstrado comparando alguns indicadores. Por exemplo, você pode pegar o preço da onça de ouro, né, que o ouro é só uma reserva de valor, ele não é investimento, e comparar a evolução do preço da onça de ouro com a taxa de expansão do M2, que é a criação do dinheiro, e com índices representativos de ações, como o IBOV, ou que é aqui do Brasil, o índice Bovespa, né, ou o índice da S&P 500, que é o índice lá das 500 maiores empresas americanas, né, também o índice Nasdaq. Dá para fazer essa comparação, né, e aí você vai observar que, na verdade, os investimentos mal estão acompanhando aí a expansão do M2. Eles acompanham durante curtos períodos de tempo, mas não acompanham de modo total, de forma consistente. No caso do Brasil, ainda é muito mais fácil de demonstrar isso, porque basta comparar os retornos dos investimentos com a diluição do real brasileiro frente ao dólar, ou ainda comparar com os retornos de combinações de ações brasileiras, né, com combinações de ações dos Estados Unidos. E você verá como o brasileiro é brutalmente diluído mesmo quando acumula ativos. Além disso, mesmo supondo que você consiga vencer a inflação e o dólar com investimentos ousados, há de se lembrar que precisará fazer isso por décadas. No meu caso, talvez umas 4 décadas.
A consistência e a janela de tempo precisam ser muito grandes. Nesse cenário, ainda devemos considerar o risco soberano aqui no matagal, visto que o nosso país não é particularmente conhecido aí por sua estabilidade institucional de longuíssimo prazo. Basta analisar o século passado, né? Então, se você analisar a história do Brasil no século passado, foram golpes, ditaduras e cenários de hiperinflação, de destruição, de confisco. Então, é um país muito instável. Então, esse risco soberano basicamente é o risco do país ir pro caralho. O que, com certeza, não é improvável aqui no Brasil, considerando uma janela aí de 30, 40 anos. Então, a solução para lidar com isso é o Bitcoin. Não tem outra solução. Não adianta ficar tentando pensar em outras alternativas. Eu mesmo já tentei pensar e não consegui pensar em nada. Estudei e não consegui chegar a outra alternativa. É o Bitcoin e não tem jeito. Quando você pega esses indicadores fundamentais, como ouro, índices importantes de ações, a expansão da base monetária mundial ou de determinados bancos centrais, o Bitcoin é o único ativo que te protege, de fato, da desvalorização intrínseca desse dinheiro que é criado pelos bancos centrais, e também ele é o único que vence esses ativos do sistema legado, até mesmo esses mais arriscados. O Bitcoin é o ativo que melhor tem correlação com a expansão monetária global, né? Esse gráfico é bem interessante, ó, mostra que conforme eles vão expandindo a quantidade de dinheiro no mundo, o Bitcoin vai subindo de preço, né? Porque ele vai drenando essa liquidez nova e vai crescendo de preço, ou seja, protegendo seus detentores da diluição da moeda, né? Aquela diluição em que você vai emitindo mais moeda e vai reduzindo o valor intrínseco de cada unidade monetária. Isso significa que o Bitcoiner ele está protegido aí contra a inflação. Além disso, o Bitcoin também não possui riscos internos, o que te protege das crises institucionais graves, locais que podem acontecer. Por exemplo, se acontecer uma venezuelização do Bostil, quem tem Bitcoin vai ficar tranquilo. Agora, quem tem ações, fundos imobiliários e títulos do governo, tá fudido, tá totalmente fudido. A rede Bitcoin ela é uma rede mundial, distribuída, ela é segura, né? E se você fizer a autocustódia de forma correta e com boa gestão aí das suas moedinhas, você estaria protegendo o seu patrimônio não só da diluição monetária, como também não estaria assumindo risco de crédito, né, que, por exemplo, é o risco de levar um calote do governo. Por exemplo, quando você compra um título do governo, aquele título Tesouro IPCA, Tesouro Selic e tal, você corre o risco aí de crédito, você corre o risco do governo dizer, eu não vou mais te pagar, eu não tenho mais dinheiro para te pagar, né? É o que pode acontecer com os títulos IPCA, esses mais longos, de 2045, por exemplo, né? E você também fica longe de risco soberano. Se o Brasil quebra, se a Venezuela quebra, se a Argentina quebra, os detentores de Bitcoin nesses locais, eles não vão ser afetados. Talvez o único país que se quebrar poderia causar problemas para o Bitcoin é os Estados Unidos, mas isso aí já está mudando, porque assim que países grandes de outras regiões começarem a adotar o Bitcoin, por exemplo, a China, talvez a Rússia e tudo mais, se eles começarem a adotar o Bitcoin de maneira pesada, pode ser que mesmo os Estados Unidos quebrando, né, o Bitcoin vai continuar rodando, vai continuar funcionando e você ainda vai continuar estando protegido aí contra o risco soberano, inclusive dos Estados Unidos, o que atualmente nenhum outro ativo tem essa capacidade, né? Na verdade, o Bitcoin ele está se amadurecendo, ele também ainda não tem essa capacidade, mas a princípio é possível que ele adquira essa capacidade de tancar até mesmo uma quebra dos Estados Unidos, tá? Porque ele é uma rede, é tipo a internet. Se os Estados Unidos acabar, muito provavelmente a internet mundial não vai acabar. Ela pode até sofrer problemas, com certeza ela vai sofrer danos, com certeza vai levar um tempo aí para o mundo se recuperar, mas a internet não acabaria. Por quê? Porque a internet é uma rede descentralizada, distribuída em diversos lugares do mundo, do globo. Ele não é dependente de uma jurisdição específica, ele não é dependente de um conjunto de leis, de políticos, de burocratas, ele não é dependente disso. E aí você vai me dizer, mas Johan, tentei aprender sobre essas coisas aí de Bitcoin, achei muito complicado, muito confuso, eu tenho medo de fazer besteira, onde é que você compra e tal, e tal, e tal. Eu sei que vão surgir várias dúvidas dessas, assim, para quem tá iniciando, para quem tá começando, ou para quem recém começou ali a colocar 100, 200 reais em Bitcoin e tem esses medos, assim. Então tenha calma, se você tá com essa situação, se você tem dúvida, tem medo e tá fazendo, ou quer aprender de verdade, quer aprender de uma vez, depois eu vou falar sobre isso, tá? Primeiro eu quero falar um pouco sobre estratégia para você poder fazer o acúmulo do seu Bitcoin de maneira segura, totalmente segura aí, para você adquirir uma condição patrimonial lá no futuro, na sua aposentadoria daqui, talvez 50, 40 anos, 30 anos, para você ficar tranquilo, tá? E eu vou ensinar aqui o método que, a meu ver, é o melhor método em termos de custo-benefício para acumular Bitcoin. Eu cheguei a comentar sobre isso num texto lá no Substack, mas a melhor estratégia é o chamado DCA mensal. Isso porque ele é simples, é sem problemas, você não vai se estressar, você vai ficar tranquilo, você vai poder focar em crescer na sua vida, no seu negócio, nas suas coisas, e vai poder fazer o seu acúmulo de Bitcoin tranquilo. É um método para qualquer um, né? E várias pesquisas indicam aí que ele é o melhor mesmo em termos para vencer no longo prazo, né? Até mesmo estratégias mirabolantes que outras pessoas acabam inventando por aí, tá? O DCA é o chamado Dollar Cost Average, ou média de custo em dólar, né? Você vai fazer uma média de custo comprando todo mês Bitcoin. Basicamente
basicamente, toda vez que você receber seu salário aí no dia 1º, no dia 5, eu não sei em que dia você recebe seu salário, você vai separar uma quantidadezinha de dinheiro, 200, 300, 400 reais, e vai fazer sua comprinha de Bitcoin, sem olhar preço, sem olhar nada, apenas compre. E você fará isso ao longo de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, enfim, o tempo que for necessário aí para você chegar à sua aposentadoria, tá? Existe uma planilha muito legal chamada Hold BTC 100, que mostra o que teria acontecido, por exemplo, se você tivesse colocado 100 reais por mês, sem olhar preço, sem olhar nada, sem fazer nada, 100 reais por mês de Bitcoin desde 2013, tá? Olha isso que brutal. Você teria colocado ao todo 13.800 reais, tá? E o valor hoje estaria em 3.046.000 reais, tá? Então, olha que interessante, você teria aportado pouco dinheiro, você teria feito isso tranquilo, sem correr risco de ser hackeado, de ser roubado, de qualquer coisa. Todo mês você só colocaria 100 reais, só 100 reais todos os meses, sem preocupação nenhuma. E 10 anos, 11 anos, 12 anos depois, você teria 3 milhões, né? É realmente impressionante. Aí você vai me perguntar, Johan, mas então isso significa que se eu pôr 100 reais por mês durante 13 anos, eu vou ter 3 milhões de reais em Bitcoin? Porra, não, calma. Isso aqui é meramente ilustrativo, tá? Isso aqui é para mostrar o poder do DCA no longo prazo, tá? O Bitcoin, quando foi feita essa planilha ali em 2013, o Bitcoin ele estava num ponto muito inicial, ele estava em fase de adesão. Então, quem começou naquela época desfrutou realmente de um retorno maior, já que tudo era mato e poucas pessoas acreditavam no futuro do Bitcoin. O prêmio do risco era esse. Mas com certeza, se você fizer o seu aportezinho aí de 100 reais todos os meses, ao longo aí de 10 anos, 15 anos, 30 anos, eu tenho certeza que lá no final, na sua aposentadoria, você vai estar melhor do que 99% dos NPCs que não estão nem aí para Bitcoin, ou que vem neles só uma forma de fazer trades aí de médio prazo, de curto prazo e tudo mais. Só que, claro, né, você tem que fazer esse DCA de forma segura, né? Estou supondo aqui que você vai fazer isso de maneira segura, visto que a maioria que teve Bitcoin já perdeu, porque, assim, é hackeado, esquece senha, perde e tudo mais. Então você tem que fazer um método de autocustódia totalmente seguro, né? Esse método do DCA para acumulação infinita de capital é o mais simples, o melhor de todos. E, claro, tem gente como eu, por exemplo, que gosta de especular, gosta de jogar um pouquinho, usar métodos alternativos, né? Usar derivativos, fazer análise de ciclo. A gente gosta de fazer isso, tem gente que gosta de fazer isso. Mas, assim, se você não quer estresse, se você não quer se preocupar, quer só se dedicar ao seu negócio, ao seu trabalho, crescimento, estudar, fazer as coisas que você precisa fazer na sua vida, cuidar da sua família, o melhor é fazer o DCA mensal e acumular infinitamente aí o seu capital dentro do Bitcoin de maneira segura, tá? E aí você vai dizer, Johan, mas eu não sei por onde começar, cara. Como é que você faz isso? Onde você compra, né? Você deixa na corretora? Como eu faço para entender mais sobre os ciclos do Bitcoin? Eu quero aprender também, eu quero começar a comprar, eu não sei se eu tô fazendo correto e tudo mais e tal. Eu sei que surgem muitas dúvidas assim. Mas se você não sabe, eu tenho um curso de Bitcoin que já tem mais aí de 170 alunos, onde eu ensino a fazer tudo do começo ao fim. Lá eu ajudo a galera, eu tiro dúvidas, eu ensino você a fazer sua autocustódia, otimizar taxas no longo prazo, ou seja, como você pode reduzir para pagar menos taxas, porque as taxas do Bitcoin são bem salgadas, ainda mais em períodos de uso mais intenso da rede, né? E eu sempre tiro dúvidas, e eu dou uma consultoria mesmo. Eu tiro dúvidas pelo WhatsApp, pelo e-mail, eu também tiro dúvidas lá nos comentários do curso, eu respondo todo mundo, tá? Eu posso até levar 1 ou 2 dias para responder, mas eu respondo todo mundo. Até hoje ninguém ficou sem resposta e ninguém ficou sem conseguir fazer um método de autocustódia que eu ensinei lá. Todos que tiveram dúvidas vieram me perguntar, eu fui respondendo com paciência, com calma, porque eu não tenho problema quanto a isso, tá? O nome do curso é Riqueza Real, eu vou deixar o link aí embaixo. Pelo que alguns alunos me disseram, dá para terminar ele em mais ou menos aí 6 horas, 7 horas de estudo, tá? É um cursinho bem denso, porque eu vou ensinar do começo ao fim o melhor método de autocustódia em termos de custo-benefício e segurança, tá? Então, realmente, você vai precisar dedicar aí talvez um fim de semana ou 2 fins de semana para você aprender a fazer certinho, para você poder começar a acumular seus bitcoins, 200 reais, 300 reais por mês, 500 que seja por mês, para você poder acumular de maneira correta, tá? E ainda de bônus, eu dou acesso ao Substack, que tem mais de 60 textos atualmente, para você poder ler textos lá sobre os mais variados temas teóricos, macroeconômicos, sobre questão de alavancagem com crédito, também falar sobre trade, toda essa parte aí. Eu explico muito lá no Substack a parte teórica, né? No curso eu ensino a como fazer. E no Substack eu explico a parte teórica. Por quê, o que é, de onde vem e tal. Analisando notícias, cenário macroeconômico, alavancagem com crédito. E aí você vai ter acesso a esses 60 textos que já foram publicados. E ainda você vai ter acesso por mais 1 ano de textos. Que eu publico, em média eu publiquei em torno de 6 textos por semana.
no último, né, desde que surgiu o meu Substack. Então, para você ver aí que você vai ter muito conteúdo para estudar e para ler, com recomendação de livros, para você se aprofundar de fato e ficar muito, muito bom no Bitcoin. E aí ficar tranquilo, você poder acumular tranquilo, até porque você não pode ter dúvidas e não pode estar ignorante sobre o que você está fazendo. Você tem que ter plena consciência do que você está fazendo. Eu vou deixar o link do curso aí embaixo, com esse bônus de 1 ano, e ainda vou dar um desconto de 10%. Tem um cupom, vai ter um cupom ali já incluso na proposta, 10% de desconto, e até o dia 15 esse cupom vai estar válido. Então, se você quer esse conteúdo para aprender de vez o Bitcoin, aprenda de uma vez por todas, com consultoria, com dicas, se precisar a gente conversa pelo WhatsApp, pelo e-mail e tal. Então, você pode dar uma olhada aí no curso. Mas então agora vamos falar de algumas estratégias de uso desse patrimônio que você acumulou para aposentadoria, né? São algumas estratégias aí para você poder viver de maneira independente aí do seu patrimônio que você acumulou ao longo da vida. Vamos supor que você fez o que eu ensinei no curso e tudo mais, fez sua autocustódia tudo bonitinha, tudo certinha, aprendeu a analisar indicadores e tudo mais e tal, blá blá blá. E aí você fez isso ao longo de 1 década, 2 décadas, 3 décadas, e aí chegou lá em 2050, 2060, né? Ou ainda se você for mais jovem, em 2070, ou se você for um pouco mais de idade, em 2040, tá? Você acumulou seus sets e tal, comprando todos os meses, tranquilo. E aí você chegou na sua velhice, quando você quiser se tranquilizar, parar de trabalhar, talvez esteja cansado, talvez você já tenha algum problema de saúde, precise parar de trabalhar e tal. Como é que você vai poder aproveitar esse patrimônio acumulado? E aí surgem algumas estratégias que são interessantes, tá? A primeira estratégia para usar esse patrimônio com segurança, seria a regra dos 3% ao ano. Essa regra é bastante conservadora e significa fazer retiradas aí de 3% do seu patrimônio todo ano, de modo que ele teoricamente, entre aspas, aí, fosse infinito, visto que ele se valorizaria em média aí 8% ou 12% ao ano, ou coisa parecida. Nesse cenário, você viveria entre aspas, tá? Entre aspas, de renda, de modo que ele fosse infinito. Bom, isso não é bem verdade, né? Ele não vai ser infinito, mas o importante seria que houvesse sustentabilidade na sua dependência do seu patrimônio, ou seja, que ele não acabasse antes de você morrer. Com esses saques de 3% do seu patrimônio crescendo, digamos, 8% ao ano, a cada ano que passasse, você teria que vender menos parte do seu patrimônio para ter o mesmo padrão de vida. E mesmo que ficasse abaixo da inflação, você poderia ainda levar décadas usando esse patrimônio investido, né? O que faria aí, caso você tenha 70, 80 anos, você teria que viver até os 130 para acabar seu patrimônio, né? O que seria absurdo até então. A princípio, a gente não vai viver tanto tempo assim, né? Mas se a gente chegar a viver esse tempo, também significa que a gente vai trabalhar mais. E se a gente trabalhar mais, a gente vai poder acumular mais Bitcoin ao longo da vida, tá? Nesse caso, para saber qual que seria o patrimônio ideal, seguindo essa regra dos 3% ao ano, você precisa descobrir qual que é o custo de vida anual que você pretende ter na velhice, né? O padrão de vida, ou pelo menos chegar numa aproximação disso. E aí você vai pegar esse custo anual, esse preço anual da sua vida, e vai dividir por 0,03. E aí você vai descobrir o valor do patrimônio que você tem que ter acumulado em fiat para poder viver a sua vida tranquilamente, tá? Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu queira viver com 5 mil reais por mês após meus 60 anos. Então eu vou pegar e vou multiplicar 5 mil por 12 e vou dividir o resultado por 0,03. Ou seja, 5 mil vezes 12 daria 60 mil reais, tá, por ano, ou seja, minha vida custaria 60 mil reais por ano. E aí eu divido por 0,03 e chegaria ao valor de 2 milhões de reais. Ou seja, por esse cálculo aí, se eu quiser viver com 5 mil reais por mês ao longo da minha velhice, sem precisar trabalhar, eu teria que ter 2 milhões de reais de patrimônio acumulado em Bitcoin. E teria que fazer retiradas anuais de 3% do valor total. O patrimônio ele pode até crescer mais ao longo do tempo, né? O que os investidores do sistema legado não sabem é que não importa se tem dividendos ou não, né? Isso é um ponto aí que muita gente fica de coupe inventando. Tem que ter dividendos para você viver do seu patrimônio. O dividendo, ele não ele não torna o patrimônio infinito, né? O dividendo, ele simplesmente compõe o retorno total do investimento, ou seja, ele é uma parte do retorno total de um investimento. Existem ativos como o Bitcoin, por exemplo, que dão retornos absurdos e não pagam nem R$ 1 em dividendo. E existem ações, como a OIBR e fundos imobiliários, que pagam dividendos e mesmo assim destroem todo o seu capital investido. Basta ver aí o que aconteceu no último ano com a alta do dólar e pegar o IFIX, aí, que é o índice de fundos imobiliários aí, da renda passiva, de dividendos. Os ativos do Bostil ficaram todos desvalorizados em relação ao resto do mundo. Mesmo que supostamente eles tenham subido em real, e boa parte deles nem em real subiu, em dólar todos eles se desvalorizaram. Ou seja, o brasileiro que é acumulativo só no Brasil ficou pobre, ele ficou mais pobre no ano passado, né? Porque o dólar subiu, se eu não me engano, 27%.
O dividendo, ele não é um dinheiro de brinde, um dinheiro infinito, né, como alguns ficam insinuando aí. Se você ficar sacando os dividendos do seu patrimônio, vai passar um tempo, o seu patrimônio, ele pode até ficar igual nominalmente, mas é claro que por causa da inflação, ele vai ficar menor. Então, por exemplo, qual a diferença entre ter 100 mil lá em 2000, que isso é que seria equivalente a 1 milhão de hoje em dia, e 100 mil hoje em dia, né? Que seria o equivalente lá naquela época a ter, sei lá, 5 mil reais. Em 2000. Então, assim, é diferente, entendeu? Se você ficar sacando, digamos, todo o dividendo aí do seu patrimônio de 200 mil, daqui 10, 15 anos você vai ter 200 mil, só que 200 mil vai comprar o quê? Não vai comprar nenhuma moto. 200 mil não vai comprar nenhuma moto daqui 10, 15 anos, entendeu? Você tem que entender que o dividendo, ele não é uma coisa que é um brinde que surge do nada, ele é equivalente a fazer retiradas do patrimônio. Usar o dividendo é como se você estivesse vendendo parte do seu patrimônio para poder utilizar. A única diferença é contábil, né? Porque às vezes o dividendo, ele vem aí com isenção, né? Até porque até estão discutindo tirar a isenção desse dividendo, né? Isso aí já faz tempo, né? Eu acho que vai cair essa isenção de dividendo, eles vão cobrar imposto, né? Óbvio que eles vão cobrar imposto. Então aí é mais um problema aí, ó, viu? É a questão do risco soberano, é o risco país. Você vai ficar colocando ativos em um país altamente instável, inseguro juridicamente e acumulando durante 30 anos patrimônio dentro desse país. É muito perigoso, sabe? É muito perigoso. Eu prefiro deixar no Bitcoin mesmo, que eu fico tranquilão. Bom, outro método de uso do patrimônio na aposentadoria é chamado de saque dinâmico. Diferentemente daquela regra anterior ali que estabelece os 3% ao ano, na intenção de que o patrimônio dure ou performe, entre aspas, acima da inflação, existem metodologias diversas de saque que consideram as condições econômicas e financeiras do momento, tipo, o que está mudando no momento. Esses fatores a serem levados em consideração seriam, por exemplo, o desempenho dos investimentos. Por exemplo, sacar mais do patrimônio se o retorno for maior, sacar menos se o retorno for menor. As necessidades pessoais, por exemplo, se no ano você quer viajar e vai gastar mais, você pode sacar mais do que 3% ao ano. Então esses seriam aí os saques dinâmicos. Os saques dinâmicos, eles vão permitir maior flexibilidade de acordo com as circunstâncias econômicas e financeiras do momento. E claro, possibilitam também que se considere a situação do seu patrimônio. E pode ser também que você esteja com um negócio ativo, uma renda ativa, e aí você ganha ainda, continue ganhando dinheiro mesmo na velhice, né? Isso não é impossível hoje em dia, dá pra ganhar dinheiro, por exemplo, fazendo vídeos pro YouTube, fazendo posts no Twitter. Tem gente que ganha mais de um salário mínimo fazendo post no Twitter. Pode ser que no Twitter você ganhe um dinheirinho, ou no YouTube você ganhe um dinheirinho, né? E aí você pode usar mais do seu patrimônio a depender, né? O saque dinâmico, ele vai considerar aí tanto suas necessidades pessoais quanto o desempenho dos seus investimentos. No caso do Bitcoin, por exemplo, existe os ciclos de 4 anos, né? Que são pequenos ciclos ali que o Bitcoin pode sofrer bolhas temporárias, momentâneas, bolhas técnicas. E aí daria, por exemplo, para fazer um combo entre saque dinâmico fazendo análise de ciclo, né? Isso se os ciclos existirem até lá. Pode ser que não exista mais ciclos em 2070, 2060, né? No caso, você em bull markets, você usaria mais do seu patrimônio, poderia viajar, comprar alguma coisa e tal. E nos bear markets, você poderia não usar tanto e comprar mais Bitcoin, né? Ou seja, economizar mais, poupar mais, ou ganhar mais dinheiro e comprar mais Bitcoin e acumular mais, né? Essa é uma estratégia que eu particularmente estou seguindo, aproveitando aí desde que eu comecei em 2022, mais ou menos, eu comecei a acumular. E agora, por exemplo, eu tô freando um pouco mais meus aportes, embora eu esteja ganhando bem mais dinheiro agora, eu tô freando meus aportes e usando mais, tá? E aí eu tô pensando em fazer algumas coisinhas aí que eu vou comentar lá no Substack, né? Eu comentei num texto no Twitter sobre a possibilidade de usar alavancagem em crédito imobiliário e também se aproveitando aí dessa questão dos ciclos de Bitcoin, né? Os grandes ciclos aí também monetários e macroeconômicos globais. Basicamente o que eu disse lá no Twitter é que eu tô pensando em alavancar, pegando o crédito de 200 mil reais a uma taxa de 8% ao ano, né, por 35 anos, né, que seria o Minha Casa Minha Dívida. Aí eu vou liquidar o meu consignado, que eu já fiz, né, eu já tinha comentado isso num texto antigo aí, eu tive um retorno muito alto com esse consignado, porque eu peguei ele 70 mil quando o Bitcoin tava lá próximo dos 60 mil dólares e o Bitcoin subiu pra, se eu não me engano, tá mais de 100 mil dólares agora. Então eu consegui um retorno muito alto. Aí eu iria liquidar esse consignado e ia ficar só com esses 200 mil em dívida, né, que é uma dívida barata, muito longa e que usa o TR, né, uma taxa aí fixa, uma taxa variável, quer dizer, que é um indexador aí que está próximo de 1 ou de 0, né, então basicamente não teria reajuste aí nas parcelas. Ainda dá para aproveitar, porque existe esse tipo de crédito. Ouvi boatos de que o crédito imobiliário ele vai acabar, tá, porque o Bostil não está mais captando tanto recurso via poupança, e aí como eles não estão captando recurso via poupança, alguns bancos estão parando
parando aí de trabalhar com crédito imobiliário e só tá ficando a Caixa, e ainda a Caixa tá apertando aí o acesso a esse crédito. Então eu tô pensando em fazer isso, tá? Isso vai ser bem interessante, né? Mas conforme eu for fazendo essa ideia, eu vou contar tudo lá no Substack, vou fazer textos bem aprofundados. Eu tô querendo fazer alguns textos aprofundados sobre financiamento imobiliário, né? Porque esse é um tema muito importante, é um tema que vale a pena a gente explorar, né? A questão do patrimônio na forma de imóveis, né? É muito interessante analisar isso, e eu pretendo fazer uns textos explicando mais aprofundadamente. Eu vou esperar sair detalhes aí quando eu fechar o contrato e tudo mais, para ver como é que eu vou fazer uma análise e vou contar tudo na newsletter. Bom, a verdade é que tudo isso que eu te mostrei aqui sobre guia completa aí para se aposentar em Bitcoin não tem muito segredo. Na verdade, ele é bem simples de entender, né? Você vai acumular aí da forma segura, correta, ao longo da sua vida, né? Fazendo autocustódia aí de maneira bem segura mesmo, e vai desfrutar da sua liberdade quando você tiver ali seus 40, 50, 60 anos aí. Vai depender muito do quanto você guarda por mês e, claro, vai depender do seu custo de vida que você quer viver, o padrão de vida que você quer viver na sua velhice. E tem muita gente que sempre fica me perguntando nos comentários e lá no Twitter também, dicas de qual carteira eu devo usar, qual aplicativo de carteira, qual corretor eu compro, qual é o melhor, qual que tem melhor taxa, ou como fazer autocustódia, se vale a pena comprar Ledger, Trezor e tudo mais, Bitcoin com KYC, sem KYC, porque como as taxas de P2P são muito caras, mas tem muita gente que me pergunta isso. E não adianta eu explicar nos comentários ou lá no Twitter e tal, porque as pessoas geralmente ficam com mais dúvidas. Então eu dou a resposta pra elas, no início eu fazia assim. A pessoa me perguntava sobre isso, eu dava a resposta pra ela. Aí ela ficava na dúvida, mas como é que eu faço isso? Como é tal. E aí eu via que a pessoa saía com mais dúvidas do que eu, do que no começo. Então eu até indicava alguns canais no início, ali, uns canais gratuitos, né? E aí eu vi que eu posso fazer o seguinte: se eu sei sobre esse tema bastante, de maneira aprofundada, por que eu não ensino isso pras pessoas do começo ao fim? E assim eu faço uma coisa mais especializada, mais profissional, onde eu consigo dar consultoria e responder detalhes, e aí você pode tirar dúvidas, você pode abrir mandar um e-mail, pode conversar comigo pelo WhatsApp, pode ver todas as aulas passo a passo, prático. Então foi por isso que eu fiz o curso Riqueza Real. Né? E eu reforço aqui o convite, né? Lá eu explico tudo, do começo ao fim. Você vai sair ali em torno de 6 horas de aula. Eu recomendo que você veja o curso 2 vezes, tá? Primeiro vê uma vez, todas as aulas, depois vê uma segunda vez aí fazendo passo a passo e entendendo, e aí você por fora vai estudando a parte teórica do Bitcoin através dos textos que eu tenho lá no Substack e das recomendações de livros que eu dou uma recomendação de uma caralhada de livros sobre Bitcoin, economia. Tá para sair um texto também sobre livros da escola austríaca que eu considero essenciais para começar a entender economia, para começar a entender e compreender o contexto macroeconômico, e eu ensino lá de maneira completa, backup das seeds, e o que acontece se eu morrer, né? Você já se questionou isso? Talvez você já acumule Bitcoin. O que acontece se você morrer? Alguém vai ter acesso aos seus Bitcoins? Como? Lá no curso eu ensino a fazer isso, de maneira extremamente barata e segura. E então, assim, tudo isso tá respondido lá. Se precisar, se tiver dúvidas, eu respondo tudo, tá? E além disso, no curso tem uma coisa que eu comento pouco, mas lá eu ensino a evitar taxas, diversos tipos de taxa, usando segunda rede lá, Lightning, Liquid, fazer saque gratuito para sua carteira pessoal, evitando pagar um monte de taxas, né? E dependendo aí do quanto você acumula de Bitcoin ao longo dos meses, se você acumula 500 ou R$1.000 por mês de Bitcoin, em questão de poucos meses, o curso vai se pagar, porque você vai comprar o curso, vai aprender a economizar em taxa, e aí a taxa economizada em pouco tempo vai compensar o curso, tá? Isso sem contar a valorização do Bitcoin, né? Que a princípio a gente tá no meio de um processo de uma bull run, que vai ir até novembro, mais ou menos, tal, né? Pelas análises aí que eu fiz de alguns indicadores. Então você pode aprender Bitcoin de uma vez por todas, acumular para sua aposentadoria, ficar tranquilo, comendo pipoca e rindo da sociedade que está rindo rumo ao abismo, né? Acredite, é tranquilidade e paz infinita, tá? E eu vou deixar esse link aí com um cupom de 10% de desconto, e também tem o bônus de acesso a um ano do Substack, eu vou conceder pro e-mail que você se inscrever, né? E o cupom de desconto ele vai ficar válido até dia 15 do mês que vem, tá? Até dia 15 de fevereiro. Tá? Um forte abraço, né? E vamos conversando aí. Se você tiver dúvidas, pode deixar aí nos comentários, na medida do possível eu vou responder.